Eu vou te falar uma coisa. Se você estiver fazendo essas 9 coisas, já é um indicativo de que você está correndo para o caminho de se desviar da fé cristã, de largar a fé e de cair numa apostasia. E é por isso que nesse vídeo você vai ver quais que são esses 9 passos. Como que uma pessoa se desvia? É desse jeito. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente está entrando nesse tópico que sim, é um tópico difícil de abordar, mas também é muito necessário e você vai ver o porquê. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você estar vendo mais conteúdos como esse, conteúdos que são focados em te ajudar para crescer espiritualmente, amando cada vez mais a Jesus. Então, hoje a gente vai estar falando com base numa parte que o autor do livro Vigilância ele vai trazer, falando sobre o caminho da apostasia. E eu achei fantástico a forma como ele traz isso. Mas antes, se você estiver sentindo que você precisa se reerguer espiritualmente, que você precisa melhorar na santidade, que você precisa crescer naquilo que o Senhor Jesus te chama a ser, esse livro vai te abençoar de uma forma tremenda. A gente sabe que o Senhor Jesus nos disse que nós devemos vigiar e orar. E muitas vezes a gente sabe muito bem o orar, mas não o vigiar. Então, esse livro vai explicar de uma forma incrível e você vai ver como que essa disciplina espiritual, a vigilância, se você acompanha o canal, sabe como eu amo falar sobre disciplinas espirituais e essa é uma que eu gostaria de ter aprendido sobre antes, porque ela realmente vai mudar tudo. E nessa parte que a gente vai estar vendo hoje, ele vai falar sobre apostasia com base no livro O Peregrino. Mas é importante a gente lembrar, a apostasia não acontece da noite pro dia. Não é porque uma pessoa simplesmente acordou e falou assim, hoje eu não me sinto mais cristão, logo eu abandono a fé cristã. Não acontece desse jeito. A apostasia, ela chega por um caminhar lento que leva até isso. Então, hoje a gente vai ver quais que são esses degraus que levam à apostasia e como que a gente pode identificar eles na nossa vida para a gente não estar caindo neles. Então, o primeiro passo que as pessoas que estão se desviando da fé tomam é que eles retiram de seus pensamentos tudo que podem dar a lembrança de Deus, morte e o julgamento que virá. Provavelmente você já viu isso. Quando a gente está mal espiritualmente, quando nós estamos num declive, a gente para de pensar na realidade da morte, a gente para de pensar sobre Deus e a gente para de pensar no julgamento em que nós estaremos perante Deus, tendo que prestar contas de tudo que nós fizemos. Então, porque quando a gente lembra dessas coisas, a gente passa a viver uma vida com temor a Deus, sempre lembrando, tudo que eu pensar, tudo que eu agir, tudo que eu disser, tudo que eu fizer, vai um dia estar perante Deus de uma forma notória. Será que eu realmente vou querer seguir esse pensamento? Será que eu vou realmente querer fazer isso que eu estava pensando em fazer? Então, isso nos ajuda para que a gente possa viver em temor. Mas aquela pessoa que está se desviando, evita pensar nisso. Depois, elas abandonam gradativamente os deveres privados, como oração secreta, restrição às suas luxúrias, vigilância, tristeza pelo pecado e afins. Ou seja, a pessoa ela começa a parar de orar, para de sentir o arrependimento que a gente tem que sentir por causa do pecado, para de vigiar em relação ao pecado. Todas essas coisas que são essenciais para a gente estar crescendo na fé. E depois, eles então evitam a companhia de cristãos vivos e quentes. Sabe quando às vezes você tá com alguma coisa na sua cabeça, talvez seja um pecado que você tá tentando de alguma forma defender ele para você mesma, e aí você vai atrás de uma pessoa que você sabe que vai concordar com aquilo que você vai falar? Quem tá se desviando não vai buscar um cristão maduro que vai falar verdades difíceis. Mas esse é o nosso chamado. A Bíblia diz que a amizade é quando um ferro afia o ferro. E, óbvio, não é uma coisa suave o ferro afiar o ferro. É uma coisa que faz barulho, incomoda, porque eles estão se afiando para eles serem melhores no propósito dele. Então, da mesma forma, nós crentes, nós precisamos estar tendo conversas que muitas vezes vão nos confrontar, vão ser desconfortáveis para nós, mas para que desse jeito nós possamos estar crescendo para o propósito que Deus nos deu. Então, evita ficar compartilhando da sua vida, pedindo conselhos para cristãos fracos ou até mesmo para ímpios, descrentes.
peça conselhos para pessoas que amam a Deus de todo o coração, pessoas que são notadamente pessoas que você sabe que elas amam a Deus acima de tudo e vão falar a verdade, mesmo que seja desconfortável. Depois disso, eles esfriam os deveres públicos, ouvir, ler, ajuntamento piedoso, ou seja, param de congregar na igreja, param de buscar a comunhão dos santos. Isso está muito relacionado ao que a gente acabou de falar. Porque no momento que uma pessoa ela está fria espiritualmente, ela não quer estar com aqueles que estão quentes espiritualmente, que estão bem na fé. Mas ela sabe que se ela aparecer na igreja, um cristão firme pode vir conversar com ela e perguntar como que ela tá. Então, porque essa pessoa não quer isso, ela evita totalmente. Ela não vê a importância de estar orando em igreja, não vê a importância de estar em comunhão com outros crentes. Então essa pessoa simplesmente evita. E depois começam a encontrar furos nas vestes de alguns dos piedosos. Isso, diabolicamente, a fim de terem uma razão aparente para abrir mão da religião, por causa de alguma enfermidade que tenham espiado neles. Ou seja, quando nós vemos pessoas que estão se desviando e começam a querer culpar cristãos que, aqueles cristãos são hipócritas, são fariseus, são legalistas, por causa disso eu vou abandonar a fé. E veja, quando nós vemos pessoas que falam que saíram da igreja porque viram muita hipocrisia e tantas coisas desse tipo, essas pessoas estão simplesmente encontrando uma desculpa para aquilo que elas já queriam fazer, que é abandonar a fé. E a questão é, se você vê que você tá nesse caminho de ficar apontando o furo na vida de outras pessoas, lembra, isso pode estar sendo motivado por alguma coisa que você tá tentando esconder na sua própria vida. Então, leve ao Senhor, se ajoelhe e peça perdão. Nós precisamos parar de tentar culpar outras pessoas por aquilo que é pecado nosso. E quando a gente para de fazer esse ciclo ruim, nós encontramos o verdadeiro arrependimento e o verdadeiro perdão. Mas ainda não acabou essa escada. O próximo é, eles começam a aderir e associar-se com homens carnais, liberais e irresponsáveis. Então, essa pessoa ela vai começar a cultivar uma amizade profunda com ímpios, com descrentes, pessoas que estão em rebelião contra Deus, porque dessa forma ela não vai se sentir mal. Porque entre os crentes verdadeiros, essa pessoa se sente desconfortável pela santidade deles. Então ela prefere estar entre aqueles que odeiam a Deus, mas que não vão fazer com que ela veja a pecaminosidade da vida dela. Em seguida, eles dão lugar a discursos carnais e irresponsáveis em segredo e ficam felizes se veem mais de tais coisas em qualquer um que seja considerado honesto para que eles possam corajosamente fazê-lo através de seu exemplo. Sabe, por exemplo, quando você vê alguém que está fazendo algo que é errado, só que ela vai e fala que o pastor XYZ faz aquilo também. Ou então tal pessoa falou que aquilo dali não era pecado. Ela começa a usar algo que alguma pessoa disse, pode ser que às vezes até fora de contexto, mas para tentar defender aquilo que ela já está fazendo de pecado e sabe que está errado. E depois começam a brincar com os pequenos pecados abertamente. Essa pessoa que já estava com o pecado dentro do coração, mas de alguma forma um pouquinho mais silencioso, agora ela vai começar a colocar para fora devagar. Vai falar dos pecados como se fosse alguma piadinha, vai falar de uma forma leve sobre aquilo que Deus condena e dessa forma elas vão se acostumando com aquilo que Deus disse que é mal. E, por fim, essas pessoas então, endurecidas, se mostram como são, assim sendo lançadas novamente no golfo da miséria, e a menos que o milagre da graça os impeça, eles perecem eternamente em seus próprios enganos. Isso é muito sério, porque depois que a pessoa desce todos os degraus ruins, ela vai se mostrar como quem ela realmente era. E daqui a pouco a gente vai ver o que fazer se você estiver numa situação como essa, mas um resumo do que a gente acabou de ver, eu ouvi uma frase de um puritano que eu achei interessante, que era assim: primeiro, a pessoa esconde o pecado, depois ela defende o pecado, depois ela se gaba do pecado. Isso é muito interessante, porque isso nos dá um alerta para a gente não estar sendo desse jeito, para a gente aprender a, se a gente tá vendo que de alguma forma a gente está tentando esconder algum pecado, traz ele para a luz, confessa ele, clama a Deus pedindo arrependimento. Se de alguma forma você se viu defendendo esse pecado, clame a Deus em lágrimas para você voltar para a verdade da palavra dele. Então veja, se você estiver vivendo
seja qual for o pecado, aquilo que você sabe na sua vida que está errado e que precisa parar, que você precisa clamar pela misericórdia de Deus, faça isso. Não deixe para depois aquilo que você sabe que precisa fazer agora. E lembra de uma coisa, se você foi verdadeiramente salva por Jesus, isso significa que o Espírito Santo dentro de você já te deu toda a força que você precisa para vencer o pecado. Então, agora o que você precisa é se decidir a vencer este pecado. Mas então, se coloca de joelhos e diga: Deus, me dê vontade de vencer esse pecado, me dê vontade de não pecar. Todos nós um dia vamos estar perante a Deus e todas as coisas que nós desejamos na nossa vida vão estar totalmente claras perante Ele. E mesmo que a gente evite pensar nisso, não vai ajudar em nada. É melhor que a gente esteja pensando e meditando sobre isso, porque lembrando do julgamento que virá, isso vai nos dar temor hoje. Se você está parando de orar, ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus, decida acordar cedo, ler sua Bíblia, passar tempo com Deus, passar tempo em oração. Isso é extremamente importante. Se aproxime de cristãos maduros, sim, até aqueles que às vezes vão dizer verdades que você não acha bom de ouvir, que não são verdades confortáveis ao ouvido, mas que são aquelas que na verdade a gente realmente precisa. E também a gente precisa parar de tentar achar a falha nas outras pessoas para tentar justificar o nosso pecado. Se outras pessoas têm falhas, nós podemos ajudá-las em amor para que elas possam estar crescendo em fé, tendo como a motivação a santidade delas, mas nunca como uma forma de fazer com que isso justifique o nosso pecado. E também parar de cultivar amizades com pessoas que odeiam a Deus. Nossas amizades devem ser com aquelas pessoas que amam o Senhor e vão nos ajudar a sermos mais parecidas com Ele. E antes da gente continuar, a nossa pergunta do dia vai ser: o que você acha que cristãos podem fazer para não se desviarem? Comenta aqui que eu vou amar ver as respostas de vocês para a gente estar continuando crescendo nesse assunto que é tão importante da gente abordar. E vale a pena a gente mencionar uma coisa. Uma pessoa que realmente é um cristão, que foi regenerado por Jesus, que foi transformado por Ele, essa pessoa nunca vai abandonar a fé, porque nós lemos na palavra de Deus dizendo que aqueles que saíram de nós é porque nunca foram dos nossos. Então, uma coisa é clara, aquelas pessoas que estão desviadas da fé hoje, elas nunca estiveram na fé em primeiro lugar. Mas um verdadeiro cristão pode acabar, por causa do pecado, entristecendo o espírito, pode afastar a graça de Deus da sua vida. Então é por isso que a gente precisa estar realmente exercendo a vigilância. A gente precisa saber o que nós estamos dizendo, o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo, aonde nós estamos na nossa caminhada de fé, nós estamos crescendo, estamos morrendo, como que nós estamos? A gente precisa fazer isso sempre, porque senão a gente vai morrer espiritualmente. Outra ilustração que o autor usa também com base no livro O Peregrino é de uma cena em que um homem, ele está numa gaiola e ele está desesperado, mas a gaiola está aberta. Ele só nunca quis sair de lá. Então a mesma coisa serve pra gente. Pode ser que nós estejamos numa gaiola de falta de esperança, mas a porta já está aberta. A gaiola não está trancada, basta a gente querer se levantar e sair de lá. O mesmo serve para esse declínio espiritual. Se a gente vê que a gente está declinando, a porta está aberta, a gente pode sair a qualquer momento. Basta a gente clamar a Deus, pedir perdão pelo nosso pecado e buscarmos viver uma vida de santidade e uma vida nas disciplinas que o próprio Deus nos chama a cultivarmos. E desse jeito a gente vai sair dessa gaiola. E por isso que eu amei muito esse livro, eu realmente recomendo para você dar uma olhada, vai ter o link na descrição aqui, porque é um livro muito, muito bom. Mas também existe outro ponto que é de como muitas vezes a nossa rotina está nos prejudicando, fazendo com que a gente viva um estilo de vida que está nos afastando de Deus. Então, por isso, assiste esse vídeo aqui que você vai ver quais são 6 rotinas perigosas para que a gente não esteja caindo nelas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. E com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.